Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é com grande alegria que eu recebo você para nessa quarta-feira, nesse novo dia que Deus nos concede na sua graça para nós vivermos, podermos realizar juntos o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral e nos deixar iluminar, conduzir por Ele para a nossa vivência cristã. Hoje então é quarta-feira, dia 5 de outubro, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala sobre a oração e a missão. Nos fala sobre a necessidade que nós temos da oração para cumprirmos bem a nossa missão de discípulas e discípulos de Cristo. Toda a nossa missão, seja ela qual for, nas funções e ministérios da comunidade, nas atividades pastorais, na família, se não for fundamentada na oração, se não tiver como base e como força a oração, ela se torna vazia, sem valor, e acaba fazendo a gente cair num ativismo que não tem sentido nenhum. Por isso a nossa ação missionária nas comunidades, nas pastorais, precisa ser preparada e fortalecida pela oração, como Jesus ensinou a seus discípulos. E vejamos, minha irmã, que os discípulos de Jesus pedem a Ele que os ensine a rezar, porque viram Ele rezando, ou seja, porque viram o seu exemplo de oração. E, aliás, Jesus sempre foi, antes de tudo, um homem de oração. Ele rezou no momento do seu batismo, antes de escolher os 12, no momento da transfiguração e também antes de ensinar o Pai Nosso, como vimos no Evangelho de hoje. Mas os discípulos também pediram que Jesus os ensinasse a rezar, porque também viram os discípulos de João rezando depois de aprenderem com ele, e porque também sentiram a necessidade e a vontade de rezar. E Jesus, ao ensinar aos seus discípulos e a nós também a rezar, Ele ensina o que deve ser essencial, o mais importante, o mais necessário na oração. Ou seja, Ele ensina como deve ser a oração para ela ser verdadeira. Ele ensina que a oração verdadeira e eficaz é aquela que coloca a pessoa que reza em sintonia com Deus, que leva a pessoa a contemplá-lo como Deus, como Pai, e a confiar nele como filho ou filha, e a aprender a viver como irmão e irmã. Por isso, Jesus também orienta que a oração deve fazer o discípulo, a discípula dele, se voltar para as necessidades básicas da vida: o pão, o perdão e a fidelidade. Sem pão não é possível ter vida. Sem perdão, as relações se deterioram. E relações deterioradas ou estragadas sempre geram violência e morte. E sem fidelidade, nós fatalmente caímos nas tentações do dia a dia. Que nós possamos então, minha irmã, aprender com Jesus a rezar e a fazer da nossa oração a força e o caminho para podermos fazer que haja sempre entre nós o pão, o perdão e a fidelidade para todos. E assim a nossa vida seja fraterna e vivida sempre em harmonia com Deus. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia agradável do dia de hoje. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.